Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano de Sociologia. A sala é destinada aos meus alunos do terceiro ano, onde nós vamos discutir a ideia do desenvolvimento da democracia e da cidadania no Brasil, né? Essa questão da construção da cidadania, o termo cidadania, o que vem a ser a cidadania, né? Então, quando a gente vai trabalhar a ideia de cidadania, a gente tem que, principalmente no Brasil, nós temos que nos reportar ao processo da proclamação da República, né? Porque é a proclamação da República que vai criar dentro da sociedade uma ideia e o conceito do que vem a ser cidadania, né? Cidadania, antes de tudo, ela está diretamente ligada à questão dos direitos, direitos políticos, direitos civis e direitos sociais, né? Então, a cidadania, ela foi sendo conquistada no decorrer do processo republicano. Por que eu digo isso? Porque o Brasil viveu durante muito tempo, né, uma ideia de um primeiro reinado, né, no chamado período joanino, com Dom João VI. Depois nós temos a abdicação do trono por Dom João VI e a sua volta para Portugal diante de uma revolução chamada Revolução do Porto, e deixando o território brasileiro, ou seja, deixando esse reino nas mãos de seu filho Pedro I. Então, Pedro I, ao assumir o poder naquele momento, ele foi muito pressionado para promover a ideia de uma proclamação da República, criar um cenário de independência do Brasil diante de Portugal. Obviamente, fazendo uma síntese dessa ideia do processo de proclamação da República, que não vem com Pedro I, né, e sim já em meados já na segunda metade do século XIX, em 1889, com uma característica de golpe, porque quando a gente fala de proclamação da República no Brasil, a gente está falando de um golpe de Estado, né? Porque a proclamação da República ela não foi feita em comum acordo, como foi a adoção do parlamento, né, com a chamada Revolução Gloriosa e Puritana, com a criação do parlamento inglês, né, onde nós criamos aquela célebre frase, onde o rei reina, mas ele não governa. Na Inglaterra foi feita através e de acordo com a participação do rei nesse processo. Aqui no Brasil, a nossa proclamação da República ela foi feita de forma abrupta, ela foi feita de forma é, 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 sem um aspecto de democracia, né? Ela foi feita através da aliança entre as classes elitizadas do Brasil, onde nós temos ali a igreja, nós temos os militares, nós temos a classe média, nós temos os fazendeiros, e uma pressão enorme da Inglaterra para que o Brasil proclamasse a sua república. No entanto, no primeiro reinado, com Pedro I, ele acaba criando uma constituição, né, de 1824, mais considerada uma constituição censitária, ou seja, uma constituição que só dava direitos, né, dentro desse quesito cidadania para aqueles que tivessem poder econômico. Então, nós sabemos que o primeiro reinado com Pedro I também não fortaleceu e muito menos solidificou a cidadania no Brasil, né, porque ele promove a criação do poder executivo, legislativo e judiciário, mas ele cria um quarto poder, chamado poder moderador, onde ele controla os outros três, e isso é amplamente, puramente antidemocrático, né, cessando o governo de Pedro II. A primeira vez que nós vamos ter uma aproximação a esse conceito de cidadania é já com a proclamação da República, né, com o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, onde ali em 1892 em 1891 eles já dão início à elaboração da primeira Constituição Republicana Brasileira. Ora, no processo republicano dessa Constituição, nós acreditamos que viria, junto com a proclamação da República, a ideia de uma sociedade, né, com direitos amplos, construindo uma ideia de cidadania. E o que significa cidadania? A cidadania significa participação política, a cidadania significa participação civil, e a cidadania significa a participação no campo social. Então, nós temos aí o direito político, que é o direito de votar e ser votado, de participar das eleições, o direito civil, que é o direito de liberdade de expressão e de ir e vir, e, por último, os direitos sociais. Esses direitos sociais não serão conquistados no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, muito menos no governo de Floriano Peixoto. Esse governo de Floriano Peixoto e de Marechal Deodoro da Fonseca, muito pelo contrário, foi um governo, né, que
serviu apenas de elemento de transição para aqueles que realmente encomendaram a proclamação da República, que foi a oligarquia brasileira, ou seja, os grandes fazendeiros, a aristocracia, aqueles que eram os grandes detentores de terras. Então, nós sabemos que a proclamação da República foi um golpe encomendado pela elite brasileira, né? E que passou por um processo transitório entre duas repúblicas, República da Espada, com Marechal Deodoro da Fonseca, e República oligárquica. Essa república oligárquica, né, que vem logo após a República da Espada, que tinha Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ela foi a República dos Fazendeiros. Se não tinha nenhum elemento de direitos e cidadania na República da Espada, não teria muito menos na República Oligárquica, onde todos esses direitos políticos foram suprimidos através de uma palavra chamada voto de cabresto, curral eleitoral e política do café com leite, que durante 4 em 4 anos havia uma alternância de poderes entre paulistas e mineiros. Só aí a gente já percebe o caráter de uma república elitista, seletiva, uma república que não garantia à sociedade, à comunidade, o direito à participação política irrestrita, né? Porque nós sabíamos que naquele momento mulheres não votavam, estrangeiros não votavam, analfabetos não votavam, homens que não tinham posse não votavam, né? E aquela ideia, membros da igreja também não votavam, como padres, monges. Então, não havia uma cidadania plena, era uma cidadania restritiva, certo? Deixando apenas a alguns o direito de participação política. Então, a ideia da criação e o desenvolvimento da democracia e cidadania no Brasil, ela só virá, né, desde Prudente de Moraes até o Washington Luiz, com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em 1930, né, diante de uma quebra da política do café com leite, ele ocupa o cargo de presidente do Brasil e ali sim ele vai acabar com toda a ideia de uma sociedade voltada apenas para direitos políticos e direitos sociais. Vargas ele vai governar de 1930 até 34, caracterizado como governo provisório, de 34 a 37, governo constitucional, de 37 até 45, Estado Novo de Vargas. E aí, nesse período, nós caracterizamos como a Era Vargas, ele vai criar algo importantíssimo para aumentar as questões relacionadas à cidadania, né, à participação política e aos direitos sociais no Brasil, que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Né? Essa CLT que foi copiada, que é uma cópia fiel, tá, da Carta de Lavoro Fascista de Benito Mussolini, na Itália, que trazia direitos sociais aos trabalhadores. Então, nós tínhamos ali a determinação de um salário mínimo, um 13º, a redução da carga horária de trabalho, né? Descanso remunerado, licença maternidade, férias. Todas essas características foram características de direitos sociais que vão completar, né, com o direito político e o direito civil, trazendo para a nossa sociedade uma ideia de uma cidadania plena. Ok? Obrigado, meninos. Na terça-feira nós iremos trabalhar esse conteúdo com com mais detalhes, tá? Iremos fazer algumas anotações, mas a ideia da formação, tá, da cidadania brasileira, uma cidadania plena, ela só vai existir com a chamada Revolução de 30. Agora, veja bem, quando a gente fala da Era Vargas, a gente fala Revolução de 30 não pelo fato de ter sido uma revolução pela forma como ela foi feita, porque o que Vargas fez, mais uma vez, né, como o Brasil está acostumado a essas convulsões políticas, foi um golpe de Estado varguista. Vargas, ele perde essas eleições, obviamente as eleições foram fraudadas, porque já era uma praxis, né, já era uma prática, na verdade, dessa questão de se fraudar as eleições, e nessa ideia, ao perder as eleições, ele dá um golpe de Estado. Mas é chamado de Revolução de 30 porque ele revoluciona a questão dos direitos sociais, né, com a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e as indústrias de base, como Petrobras, Vale do Rio Doce, né, Companhia de Siderurgia Nacional, que são empresas que vão colocar o Brasil num dos países em franco desenvolvimento econômico. Ok? Muito obrigado, meninos. Tenham um bom dia.